Colossenses 3, do verso 18 ao verso 1 do capítulo 4. Se nos diz a palavra do Senhor: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que ela é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E por mais dura, difícil, utópica que possa parecer, é o que o Senhor quer para nós. E queremos pedir nessa manhã que o Senhor desvende os nossos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas da Tua palavra. E mais do que isso, nos dê poder, Senhor, para vivenciá-la em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o homem é um ser relacional. Nós fomos criados para nos relacionar. Quando o Senhor criou o homem, essa foi uma das características marcantes. Nós percebemos isso nos primeiros relatos, nos primeiros capítulos de Gênesis, no relato da criação, o homem se relacionando perfeitamente com Deus, o homem se relacionando perfeitamente com a sua esposa, o homem se relacionando de forma perfeita com a criação e com aquilo que o Senhor havia mandado ele fazer, cultivar, cuidar do jardim, dar nome aos animais, plantar, colher. Mas logo no começo da Escritura, nós nos deparamos também com o pecado. E vemos como uma das marcas do pecado foi quebrar esses relacionamentos. Foi manchar esses relacionamentos, distorcer estes relacionamentos. Por fruto da queda, uma das marcas da queda, das consequências, foi o atrito no relacionamento familiar. O desejo da esposa sendo sobre o marido e ele tendo que governar a sua esposa, a quebra da relação com Deus, o homem com medo do Senhor, se escondendo com o Senhor, o homem se relacionando de forma distante da criação, de forma predatória com a criação. E a gente percebe isso muito claramente na sociedade caída em que vivemos. A violência alarmante que nos rodeia em casa, violência doméstica, feminicídio, abuso de pais com filhos, relações conflituosas, lares desestruturados, relações abusivas no trabalho, assédio moral, exploração no trabalho, tudo isso presente, fruto da queda, rompendo essas relações. E a grande pergunta que fica é como nós podemos experimentar o propósito de Deus, de novo, nos nossos relacionamentos. Como experimentar a vontade do Senhor para os nossos relacionamentos hoje. E nós precisamos voltar então os nossos olhos para as Escrituras, porque a palavra de Deus nos mostra que o nosso relacionamento uns com os outros é reflexo do nosso relacionamento com o nosso Deus. A forma como você se relaciona com seu pai, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, na sua escola, isso é reflexo de como você se relaciona com o seu Deus.
de forma que a nossa relação com Deus vai refletir diretamente na forma como eu me relaciono com o meu próximo. De forma que eu não vou conseguir me relacionar com o meu próximo, a menos que eu tenha um padrão divino de relacionamento. Porque quando eu olho para o Senhor, e tenho o Senhor como a base para o meu relacionamento, Ele, que desde a eternidade, desde o princípio, era relacionamento. Lembre-se que, antes de tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionavam de forma perfeita consigo mesmo. Nós temos que ter Ele como padrão para os nossos relacionamentos. E Cristo, o Deus encarnado, é o nosso exemplo e é aquele que nos conduz em tudo e que vai nos orientar também na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E é sobre isso que esse texto que acabamos de ler vai tratar. Nós estamos chegando no final da carta de Paulo aos Colossenses e nós percebemos que uma das características, não somente dessa carta, mas das cartas de Paulo de uma forma geral, é como ele sempre apresenta doutrina, teologia, a teoria, e depois ele vai mostrando na prática como esse conhecimento, como o que nós aprendemos teologicamente e teoricamente, isso se encontra na prática, nas nossas relações, na nossa vida. E foi isso que ele está fazendo aqui. Lembre-se que quando ele escreveu essa carta para a igreja de Colossos, ele fez depois de ter recebido um relatório a respeito dessa igreja. Um relatório em que lá no começo ele elogiou a fé desses irmãos, elogiou o amor que esses irmãos tinham uns pelos outros, mas esse relatório também trazia algo perigoso, uma heresia, um perigo teológico que estava entrando dentro da igreja de Colossos, a chamada heresia de Colossos, que era uma mistura de legalismo judaico com filosofia grega, com esoterismo, e essa heresia, ela não negava Jesus, ou não dizia que Jesus não era importante, mas dizia que haviam outras coisas mais importantes, anjos, espíritos, os astros. Mas Paulo vai mostrar justamente que Cristo é o que é o principal. Cristo é o mais importante, Ele é o que tem a preeminência, Cristo é o que vai dar sentido, razão a todas as coisas. E isso é tão fundamental que no capítulo 3, que nós estudamos nos últimos domingos, ele diz para a gente tirar a velha roupa do pecado, tirar a roupa do velho homem e vestir as roupas de Jesus. E quando nós vestimos as roupas de Cristo, tudo que a gente faz, seja em palavra, seja em ação, vai ser feito no nome de Jesus. Ou seja, a nossa vida vai ser pautada em Cristo. Não apenas a nossa área do domingo espiritual, da nossa espiritualidade, mas tudo, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nosso lazer, nosso descanso, nosso tempo livre, tudo isso vai ser feito pautado em Cristo, de forma que agrada a Deus, porque é Ele quem vai nortear todas as coisas. E é com base nisso que a partir do verso 18 até o capítulo 4, versículo 1, ele vai mostrar como Cristo é aquele que vai dar sentido aos nossos relacionamentos. Ele vai nortear os nossos relacionamentos. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã, Cristo e os nossos relacionamentos, de forma bem clara, como está aqui no texto, primeiro pensando Cristo e o nosso relacionamento conjugal, verso 18 e verso 19. Quem vocês têm como exemplo, como modelo, para o casamento de vocês? Vocês que são casados. E aqui é importante porque você pode pensar, isso não tem a ver comigo porque eu não sou casado, isso não tem a ver comigo porque eu não tenho filho, eu não moro com meu pai, eu já estou sozinho, isso não tem a ver comigo porque eu não trabalho, eu trabalho em casa, eu não sou remunerado, eu já aposentei, então todos nós estamos envolvidos nesses relacionamentos de alguma forma. Se nós vivemos em comunidade, nós lidamos com pessoas que estão dentro desse relacionamento. Mesmo que diretamente você não se encaixe em algum desses grupos, mas você convive com pessoas que estão nesse grupo. E quem é a base para você? Quando nós falamos aqui de relacionamento marido e mulher. Em quem você procura se espelhar?
Você sabe qual é o seu papel? Qual é a sua responsabilidade enquanto esposa, enquanto marido? Você leva em conta o que a Bíblia diz sobre isso? É sempre importante a gente revisitar textos como esse, os papéis que são apresentados aqui, porque o mundo tenta a todo instante distorcer isso, mudar isso. E o que Paulo traz aqui é que existe papéis claros dentro da família. Do marido, mulher, dos filhos, dos pais. E o que Paulo traz aqui é que, com base em Cristo, nós temos um padrão e precisamos experimentar esse padrão nas nossas vidas. Ele começa dizendo: esposas, sede submissas ao seu próprio marido. E quando a gente lê isso, a gente já começa a se remexer. Já começa esse papo de novo de submissão, de que mulher tem que ser submissa ao marido, e fica incomodado, a gente fica indignado, a gente fala, que ideia mais atrasada. Porque há quem diga que o que está sendo posto aqui é que a mulher, ela deve ser colocada debaixo do pé do homem, pisada, anulada, ser um nada, porque ela é submissa. Mas isso é uma mentira, não é isso que está sendo dito aqui. E sei que precisamos fazer um reparo, e é triste ter que reconhecer isso, de que muitos utilizam disso para justificar a forma como tratam mal as suas esposas. É triste. Mas não é isso o que a palavra de Deus nos diz. E não é isso que se propõe quando diz que a mulher tem que ser submissa. Porque a Escritura nunca coloca a mulher como inferior ao homem. Mas existe uma relação de interdependência entre o homem e a mulher. Um precisa do outro, um completa o outro. O que Paulo coloca aqui é que nós temos papéis diferentes a desempenhar. E veja, ele não está dizendo mulheres sejam submissas aos homens, não. Esposa, seja submissa ao seu próprio marido. É num contexto de casamento. O que está sendo colocado aqui é uma relação dentro de um relacionamento conjugal, de um casamento. Não é que a mulher seja inferior aos homens, e sim que a esposa tem um papel a desempenhar dentro do casamento. E esse papel, essa relação é de submissão ao seu marido. E o que é essa submissão aqui? É um termo militar. Um termo militar que é usado para definir uma categoria de soldado abaixo. No exército, os irmãos que são militares sabem que nós temos hierarquias, níveis hierárquicos. Mas o objetivo é o mesmo, a missão é a mesma. Mas um está sob a autoridade do outro, buscando o mesmo objetivo, buscando o mesmo propósito, tendo a mesma intenção. E a ideia aqui é justamente essa. Quando coloca que a mulher está em submissão, não é nem que a missão dela é inferior, mas que ela está sob cuidado, sob a orientação, sob o comando do seu marido. Ele tem a autoridade do seu esposo. E essa obediência, essa submissão, ela não é algo irrestrito ou cego. Não é a ponto de você suportar vexame, inclusive, aqui ele vai tratar do marido como ele tem que tratar sua esposa. Não é no sentido de desobedecer ao Senhor também, porque antes importa agradar a Deus do que aos homens. Não é uma obediência cega, não é uma obediência a qualquer custo, não é isso que está sendo colocado aqui. E o texto vai terminar no verso 18, dizendo que seja submissa como convém no Senhor. Não é uma escravidão da mulher, não é uma subjugação, pelo contrário. A ordem divina aqui é para que as mulheres sejam submissas, está condicionada a ordem aqui no Senhor. Em outras versões, como aquelas que estão no Senhor. O que Paulo está dizendo, queridos, é que se você tem a Cristo, se você já vestiu as roupas do novo homem, as roupas de Cristo, isso aqui não pode ser um empecilho para você. Isso aqui não pode ser uma barreira para você. É uma ordem do Senhor. E desobedecer essa ordem não é desobedecer seu marido, é desobedecer o próprio Deus. Mas o texto traz também aqui uma ordem para o marido. Não acho que você não tem responsabilidade, porque se para a mulher ela tem que ser submissa, o texto diz que o marido precisa amar. E aí você pode pensar, então está mais fácil. Amai as suas esposas. Mas esse amor aqui não é o amor romântico que levou você para o altar com sua esposa.
não é um sentimento. Esse amor aqui é um amor sacrificial. É o amor descrito por Paulo lá aos Efésios. O amor de Cristo pela sua igreja. Um amor a ponto de entregar a sua vida em favor de sua esposa. De se anular, de se matar mesmo, por causa dela, em prol dela. Nesse ponto, então, nós vemos aqui que o marido tem a obrigação de amar a sua esposa e de sacrificar sua vida em função dela. É abrir mão do seu tempo, da sua diversão, de amigos, do seu lazer, do seu descanso, das suas vontades, por causa da sua esposa. E nesse sentido, então, o marido é convocado pelo Senhor a abrir mão da própria vida em favor da sua esposa. Quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos Ele como esse marido perfeito. Marido perfeito que amou a sua esposa, que morreu por ela para salvar a sua esposa, para purificar a sua esposa, apresentar ela pura, sem mácula, sem defeito. E por que o marido precisa amar a sua esposa? Porque ele ama a sua esposa. O verso 19 termina: e não trateis com amargura. Ama a sua esposa e não trate com amargura. A palavra amargura aqui traz a ideia de algo amargo, algo chato, algo irritante. Fala do atrito causado pela impaciência, pela falação impensada. Eu sei que existem dias que está difícil. A gente chega em casa atolado de problema, as coisas não deram muito certo no trabalho, você chega cansado, a única coisa que você quer é tomar um banho e dormir. E parece que é combinado, nesse dia, a esposa, como diz lá no Nordeste, começa a soltar o moído. E começa a buzinar, falar. Mas mesmo nesses dias, marido, ame sua esposa e não trate com amargura. Ame sua esposa e não trate com irritação. Ame sua esposa nesses dias difíceis. Não apenas quando está tudo bem. O Senhor ordena aos esposos: não sejam grosseiros com suas esposas. E aqui, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque sua esposa não é qualquer um, não. A forma como você deve tratar sua esposa é diferente de como você trata seus amigos, de como você trata seus colegas de trabalho. Trate a sua esposa como a sua esposa, como a sua mulher, a mulher que Deus te deu. Não seja grosseiro com sua esposa. Não seja rude. Isso aqui, homens, solteiros, meninos, vocês que ainda não casaram, isso serve para como você trata mulher também. Trate as mulheres com honra, com decência. Você não foi chamado só para cortejar e ir atrás de uma esposa para casar, não. Você foi chamado também para proteger a mulher, para cuidar da mulher. Não trate ela como você trata seus amigos. Trate com honra. Respeite. Cuidado com a forma que você fala com ela. Cuidado com a forma que você olha para essa mulher. Porque nós somos chamados, o marido, para tratar com honra a sua esposa, sem grosseria, sem irritação. E da mesma forma você, homem, que não é casado, quando se coloca diante de uma outra mulher, trate ela com honra também. Trate ela com decência. Quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe como Cristo ele precisa ser o padrão das nossas vidas. Como devemos fazer isso? Vestido com as roupas de Cristo, porque Cristo é tanto um padrão de submissão. Lembre-se que quando Cristo esteve aqui, ele veio fazer a vontade do Pai e se submeteu ao Pai em tudo, a ponto de ser morto numa cruz. Se você quer aprender a ser submisso, olhe para Jesus. Se você tem dificuldade de se submeter, olhe para Cristo, o próprio Deus se submeteu à vontade do Pai. Se você tem dificuldade de exercer seu papel correto de marido também, olhe para Jesus.
Ele, como nosso noivo, deu a sua vida por nós, para nos purificar, provando o seu amor por nós, entregando a sua vida. Ele é o padrão de amor que nós devemos nos espelhar. E nessa relação, então, mútua, cada um com seu papel, esposo e esposa, precisam olhar para Jesus. Porque se a gente não olha para Jesus e não tem Ele como o nosso padrão, como a nossa fonte, como a nossa inspiração para viver dessa forma, nós não vamos conseguir vivenciar isso em nossos casamentos. Nós não conseguiremos vivenciar isso em nossos lares. Olhe para Jesus. Ele é a resposta para o nosso relacionamento conjugal. Mas nós olhamos também aqui Cristo e o nosso relacionamento entre pais e filhos, verso 20 e 21. Depois de mostrar que Jesus, ele é o modelo e a resposta para o relacionamento marido e mulher, Paulo mostra que Jesus também é o modelo e a resposta para o relacionamento parental, pai e filho. E ele inicia dizendo: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Veja, é uma ordem, não é uma opção. A autoridade que seu pai tem sobre você não é somente porque ele é seu pai, não. Não é porque ele é seu progenitor. E aqui, quando ele está falando pai, preciso falar sobre isso, ele está falando de pai e mãe. Viu? Você precisa obedecer sua mãe também. Sua mãe não tem menos moral que seu pai sobre você, não. É pais, pai e mãe. Obedeçam em tudo os seus pais. E essa autoridade não é simplesmente porque são seus pais, mas porque Deus os constituiu como autoridade sobre a vida de vocês. E o texto diz que os filhos devem ser obedientes em tudo, em todas as áreas da vida. Ou seja, não é somente aquela obediência circunstancial, naquilo que você considera que seu pai disse foi importante, não. É em tudo. Em tudo que seu pai disser, obedeça. Não é uma questão de qual ordem obedecer, mas você deve obedecer tudo. Isso não quer dizer também, mais uma vez, que você vai obedecer aquilo que desagrada a Deus. Se seu pai te der alguma ordem, te falar alguma coisa que isso desagrada o Senhor, é contra a vontade do Senhor, contra a sua palavra, você precisa obedecer ao Senhor. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Mas em todas as coisas que seu pai te falar, que não for contrária à vontade de Deus, que não for contrária à ordem do Senhor, você precisa obedecer até você completar 18 anos. É isso que o texto está dizendo aqui? Até uns 20 anos. Até você sair da casa dos seus pais. Em tudo, obedeça os seus pais. E meus irmãos, quando a gente olha para as Escrituras, esse princípio de obediência aos pais é muito sério e é levado muito a sério pelo nosso Deus. Primeiro porque foi um dos mandamentos do Senhor. O primeiro relacionado ao próximo, ao amor ao próximo. Honra teu pai e tua mãe para que sejam prolongados os seus dias na terra. Paulo, acrescentando, falando a respeito desse mandamento, ele vai dizer para que sua vida seja longa e tudo te vá bem. Ou seja, obedecer aos nossos pais, isso é bom e precisamos fazer isso porque os nossos pais querem o nosso bem. Isso era tão levado a sério, além de ser um dos mandamentos, no Antigo Testamento, no período da lei. Hoje não tem mais isso, até porque se tivesse, eu acho que ninguém estaria vivo aqui para contar a história. Mas era um dos pecados, um dos crimes punidos com pena capital, era desobediência aos pais. Desobedecer, desonrar os pais, era pena de morte. Tão sério é considerado a obediência pelo nosso Deus aos nossos pais, que é colocado aqui nas Escrituras. Filho, em tudo você precisa obedecer os seus pais. E Paulo termina esse versículo mostrando por que você precisa obedecer, porque isso é grato ao Senhor. O
que ele está dizendo aqui é que você tem que obedecer ao seu pai, você precisa obedecer ao seu pai, não porque você vai fazer isso com medo de ser castigado, com medo de você perder algum privilégio, com medo de você apanhar. Você faz isso porque isso agrada a Deus, porque isso é grato ao Senhor. Obediência aos pais agrada o coração do seu Deus. Se isso é a vontade de Deus, se isso agrada o coração do Senhor, eu preciso fazer isso. E mais uma vez, nós temos o exemplo de Cristo aqui para nós. Os meninos vão se lembrar no acampamento, quando Jesus é perguntado pelos discípulos se ele já tinha se alimentado. Jesus vai dizer que uma comida ele tinha que eles não conheciam, e ele vai dizer que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento, o meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. O tempo todo Jesus está dizendo isso. Eu vim para isso. E isso é tão especial, essa obediência, essa sujeição que Cristo tinha ao seu Pai, que quando Jesus foi batizado, os irmãos vão se lembrar, que o Espírito Santo desce do céu, uma forma de pomba, pousa sobre Cristo, e uma voz é ouvida, a voz de Deus é ouvida dizendo: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu tenho alegria. O Senhor se agrada de filhos obedientes. Não somente os pais terrenos, mas o seu Deus se agrada quando você é obediente aos seus pais. Filhos, obedecer aos pais é obedecer ao Senhor. Mas Paulo não para por aqui, ele vai tratar também aqui dos seus pais. Os pais também têm obrigações. E é interessante porque naquele contexto, os pais tinham direitos absolutos dentro de casa. E aqui principalmente a figura masculina. Um pai romano, ele tinha o direito de, quando o filho nascia e era apresentado para ele na sala, ele ou acolher esse filho ou descartar esse filho. A mãe nem pegava a criança. Ou era deixado na rua para alguém pegar, para adotar, ou ele era eliminado. Mas o Senhor regulamenta aqui, não é assim que os pais têm que tratar seus filhos. Ele vai dizer: pais, não irriteis os vossos filhos. Não provoquem a ira dos vossos filhos. Pastor Hernandes, ele lista algumas causas que podem trazer essa irritação aos filhos. Veja se você já cometeu algum desses pontos com os filhos de vocês. Primeiro, quando não há coerência nos pais. Você fala uma coisa para o seu filho, mas você não vive isso. Você faz outra. Quando não há regras claras na disciplina, ou seja, no momento você elogia seu filho, mas em outro momento ele fez aquilo e você se irrita com ele, você corrige o seu filho. Quando não há diálogo, você se fecha, seu filho não conversa com você, você não tem tempo para conversar com o seu filho. Quando há injustiça ou excessiva severidade. Quando pais não têm tempo para ouvir, orientar e ajudar os filhos em suas necessidades. Quando os pais comparam um filho com o outro e despertam ciúme, inveja, ódio. Quando pai e mãe entram em conflito acerca de orientar o filho. Já caiu nessa armadilha? Seu filho vir para você e falar alguma coisa, falar: não, meu pai falou isso não. Um contradizer o outro. Um colocar o outro contra o seu pai. Quando os pais são permissivos ou duros demais com os filhos. Quando os pais brigam o tempo todo ou desfazem os laços do casamento pelo divórcio. Tudo isso pode provocar a ira dos seus filhos. Cuidado. Quando a gente olha aqui o apóstolo Paulo trazendo isso: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Ele chama a atenção para que a nossa relação com o nosso filho não seja simplesmente de você tem que corrigir o tempo todo, você tem que repreender o tempo todo, dar ordens, exigir, mas você precisa ao mesmo tempo que ser um freio para o seu filho, você estimular o seu filho, você animar o seu filho, você encorajar o seu filho.
E veja as consequências de trazer irritação para os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque temos visto crianças nos nossos dias enfrentando problemas, traumas, porque os seus pais só têm irritado. Não tem cuidado da vida dessas crianças. E veja, se o seu filho não é estimulado, não é cuidado, não é animado por você na sua casa, tenha certeza que ele vai procurar em outro lugar e ele vai achar. Cuide dos seus filhos, cuide para que você não irrite os seus filhos. Nós precisamos aprender com Jesus mais uma vez. Porque na palavra de Deus, o autor aos Hebreus, ele vai mostrar que Deus disciplina sim os seus filhos, a quem ele ama. A repreensão, a disciplina, a correção faz parte do processo. Mas a palavra também nos diz que Deus sabe não esmagar a cana quebrada. Ele não é apenas correção, ele sabe cuidar da gente. Ele sabe nos animar, ele sabe nos consolar, ele sabe nos levantar. E a gente precisa aprender com ele. Corrigir quando necessário, mas animar, encorajar, consolar os nossos filhos. Como Cristo, precisamos aprender a ser filhos obedientes, obedecer aos nossos pais, porque isso é bom. Como pais, precisamos olhar para Ele, aquele que sabe dar boas coisas e também recompensar e cuidar dos nossos filhos. Mas a última relação que nós aprendemos aqui é Cristo com o nosso relacionamento profissional. Verso 22 ao verso 1 do capítulo 4. Paulo aqui está trabalhando ainda no âmbito familiar. Ele começou falando do marido e mulher, pais e filhos, e quando ele trata aqui de escravos e senhores, isso também, na cultura, na sociedade da época, fazia parte da estrutura familiar, porque os escravos estavam dentro de casa. Então, é por isso que ele vai gastar também um pouco mais de tempo falando dessa relação, porque a igreja nasceu nesse contexto. Nasceu num contexto em que a escravidão era algo legal, era algo defendido, era algo defendido por lei, era algo aceito, era algo sancionado, que fazia parte da estrutura da sociedade greco-romana. E havia uma grande quantidade de escravos no Império Romano. Inclusive dentro da própria igreja, a igreja em sua maioria era formada por servos, era formado por escravos. Então, imagine você naquele período, você é um servo naquele período. E a semana toda você passa ralando, trabalhando, o Senhor te explorando, às vezes de forma injusta. Chega no domingo, você senta na igreja e do lado está ali o seu Senhor. Imagine o que poderia causar na cabeça daquelas pessoas. Como essa relação deveria acontecer? O que eu devo fazer? Como conviver? Como se relacionar? Como tratar meu servo? Como tratar meu Senhor? Será que eu devo me rebelar? E é por isso, meus irmãos, que a preocupação de Paulo aqui não é escrever um tratado contra a escravidão, mas é pensar, já que essa é a forma de trabalho, o que nós temos, vamos regulamentar isso à luz de Cristo, como deve ser a relação Senhor e servo, como ela deve ser vivida à luz do Evangelho. Hoje, graças a Deus, nós vivemos um outro contexto, graças a Deus, escravidão foi abolida, embora ainda exista em alguns contextos de forma ilegal, mas nós vivemos um outro tempo, e glória a Deus por isso. Mas o que nós temos aqui são princípios que podem e devem ser aplicados na nossa relação de trabalho. Podem e devem ser aplicados na nossa relação profissional. O que Paulo apresenta aqui é a maneira que nós temos de trabalhar, de fazer a nossa profissão render mais para a glória de Deus. É isso que é posto aqui. Veja o verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens,
mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Isso é o que geralmente acontece quando se tem funcionário. A própria estrutura do trabalho é assim. Você tem que bater ponto. O patrão, o gerente tem que estar ali em cima, senão não rende. Quem já trabalhou aqui com obra sabe. Se você não estiver em cima de pedreiro, de mestre de obra, não sai. Você tem que estar ali, você tem que estar vigilando, você tem que estar olhando, senão o negócio não anda. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que por que o crente ele não chega atrasado no trabalho? Por que o crente tem que fazer certinho o seu trabalho? Será que é com medo de ser demitido? Será que é buscando ser promovido, aumentar o seu salário? Não, a gente faz isso, a gente busca chegar no horário, busca cumprir o nosso tempo de trabalho, busca fazer as coisas corretamente, porque nós temos o Senhor. Porque nós temos o nosso Deus. E nós fazemos tudo para agradar a Deus. Inclusive na nossa profissão. A gente não faz porque está sendo vigiado, ou não deveria fazer porque está sendo vigiado. A gente não faz para agradar patrão, a gente não faz para ganhar favor, a gente faz com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Esse deve ser o espírito, essa deve ser nossa motivação. Paulo está nos lembrando aqui para não fazermos nada com motivações carnais. Não faça porque você quer uma promoção, não faça para você provar que é melhor que o outro, não faça porque você quer um aumento, faça melhor, faça mais, faça bem feito, porque você está fazendo para o Senhor. É Deus que está vendo. Essa deve ser a nossa motivação. E veja que maravilhoso o verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Não faça por causa do seu salário. E tenho certeza que sempre vai querer que o salário nunca vai estar suficiente, sempre vai precisar de mais. A ideia aqui é, se a gente faz por essas coisas, isso vai, num momento, nos decepcionar. Vai nos desapontar. Mas quando a gente faz para o Senhor, a gente faz certo de que a gente vai receber a nossa recompensa, a recompensa de herança. E a gente pensa, como assim? Servo, escravo, recebendo herança? E a ideia aqui é justamente de que quem vai te recompensar é o seu patrão. Mas não é esse que você tem aqui, não. É o seu Deus. Ele vai dar a herança. Ele vai te dar a vida eterna. A herança não é o seu salário, não é a promoção, não é a qualificação, não são os elogios, não são o reconhecimento dos homens. A herança vem do seu Deus. Faça para Ele, Ele está vendo. E isso, inclusive, é um alerta para nós, porque veja o que ele diz, o verso 25, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ou seja, se você está fazendo o que é certo, se você está fazendo o seu trabalho, mas no seu trabalho você é perseguido, você não é reconhecido, você é maltratado, meu irmão, fique em paz. O Senhor está vendo. Quem vai acertar as contas de quem está fazendo injustiça é essa pessoa com o próprio Deus. Mas da mesma forma, se você está dando jeitinho, está fazendo um corpo mole, se você não faz o trabalho que deveria, que foi acordado, você também vai se ver com Deus, não é nem com o seu patrão, é com o Senhor. É isso que é posto aqui no verso 25. Mas assim como ele fala para os servos, Paulo também aqui se dirige aos senhores, encerrando essa sessão. E os senhores também tinham muito poder sobre os seus servos, eles poderiam castigá-lo, poderiam até mesmo matá-los. Mas a palavra de Deus diz aqui que esse homem, o Senhor, ele precisa tratar com justiça, com igualdade. Ou seja, se o seu servo está fazendo as coisas bem feitas, está trabalhando, não está desagradando, trata ele bem. Seja justo, seja honesto com ele, dê dignidade, honre
o seu trabalhador, honre o seu servo. Porque a visão que se tinha do servo aqui é que ele era um objeto. Ele era apenas uma peça nessa grande engrenagem que era a sociedade escravagista dessa época. Mas não é assim que os senhores deveriam tratar os seus servos. Trate com honra, trate com justiça. Ao invés de oprimir, de ameaçar, Paulo vai escrever lá em Efésios 6, vocês devem tratar com justiça, dando o que eles merecem. Sabe por quê? O texto vai dizer, certos de que também vós tendes Senhor no céu. O Senhor naquela época poderia pensar, eu sou o Senhor desses escravos, não tem ninguém para me vigiar, não tem ninguém a quem eu precise prestar conta, eu posso fazer o que quiser, cuidar como quiser, tratar quando quiser, pagar como quiser. E o que o Senhor está lembrando aqui é, tem um Senhor nos céus, tá? Vocês podem ser senhores aqui, desses servos, mas existe um Senhor nos céus, que vocês devem autoridade, que vocês devem prestar conta. Antes de você injustiçar qualquer um deles, não cumprir o acordado, não tratá-los de forma justa, de forma correta, lembre-se de que existe um Senhor nos céus olhando. E olha por eles. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus escuta o clamor daquele que está sendo injustiçado. Deus escuta o clamor daquele que sofre injustiça. Então, cuidado, você que pode estar sendo um senhor injusto, seu funcionário, pessoa que está sob sua responsabilidade, pode estar clamando o Senhor, e a palavra de Deus diz que o clamor dessa pessoa chega até o Senhor. Por isso, Senhor, lembre-se que existe alguém acima de você, e que não compactua com injustiça. Não compactua com a forma terrível que você tem tratado os seus servos, os seus funcionários. Cuidado como você tem tratado as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, seus empregados, seus subordinados, seus funcionários. Trate com justiça. Interessante que quem entregou essa carta para a igreja de Colossos foi um escravo. Foi Onésimo. Um escravo que fugiu de Filemon. E nós não sabemos se Filemon tinha sido um senhor bom ou um senhor ruim. E na carta que Paulo escreve a Filemon, ele vai tratar justamente como Filemon deveria tratar agora esse servo. Olha, não como escravo, Filemon, mas trate acima de escravo, como irmão caríssimo. Trate ele como irmão na fé. Paulo, na carta ao Filemon, vai dizer, trate ele como se fosse eu, como se você estivesse me recebendo. Meus irmãos, nessa relação profissional que nós temos, com o nosso trabalho, Deus nos mostra que nós precisamos, o patrão precisa cuidar dos seus funcionários com o padrão de Cristo. E isso aqui vai mudar completamente a forma como nós lidamos com o nosso trabalho. Sei que existem donas de casa que também você trabalha. A forma como você cuida da sua casa, como você cuida do seu lar, como você cuida do seu marido, é muito trabalho, inclusive, né? Diga-se de passagem, é muito trabalho. Você não faz simplesmente porque seu marido gosta, para ter as coisas em dia. Você faz para o Senhor. Você faz para agradar a Deus. Você faz porque isso agrada o Senhor. Quando olhamos para Cristo, a gente vê Cristo não trabalhou em busca de recompensa, em busca de agradar os homens aqui, mas ele trabalhou o tempo todo buscando agradar o seu Pai. O tempo inteiro o trabalho de Cristo foi feito para Deus. Mas quando nós vemos também aqui como Senhor, Ele como Senhor, a gente percebe como Ele sabe recompensar os seus filhos. Então você que trabalha, você que é empregado, você que é subordinado,
faça o seu trabalho, faça da melhor forma, faça para o Senhor. É para Deus que você está fazendo. Se você é alguém que tem responsabilidade sobre outras pessoas, é um gerente, é um dono de algum negócio, cuide bem, trate bem os seus funcionários, saiba recompensá-los, porque é assim que o Senhor faz, seja justo. Certamente, meus irmãos, esse texto é muito rico e desafiador. E eu queria pensar alguns desafios com a gente para já chegando ao final. Primeiro, quando a gente olha para esse texto, ele deve nos levar a repensar as nossas prioridades. Repensar a prioridade dos nossos relacionamentos. Porque se você for ver, ele começa com casamento, filhos e trabalho. Quantas vezes a gente inverte essa ordem de prioridade? A gente coloca o trabalho em cima. E esquece da nossa família. Esquece dos nossos filhos, esquece da nossa esposa. Quantas vezes, e isso aqui é muito comum, nós colocamos o nossos filhos acima do nosso casamento. E não é isso que a palavra nos ensina. A prioridade é você e sua esposa. É o seu casamento. Em nome dos filhos, muitos casamentos são desfeitos. São usados como justificativa para quebrar essa união que deveria ser inquebrável. Mães que gastam, que doam a sua vida inteira pelos seus filhos, e aqui eu não estou dizendo que você não tem que cuidar do seu filho, que você não tem que gastar do seu filho, mas esquece que você tem um marido para cuidar, um esposo para amar, para dar atenção, para conversar. Pais que fazem a mesma coisa. A ordem do Senhor, invista primeiro no seu casamento. Invista nos seus filhos, no relacionamento com eles. E só depois o trabalho. Não coloque o trabalho em cima disso, não. Quando nós olhamos para esse texto, para esse capítulo 3, de uma forma geral, nós vamos perceber, meus irmãos, que esses relacionamentos vão ser reflexo da roupa que nós estamos vestindo. Sabe por quê é tão difícil vivenciar a submissão e esse amor sacrificial no casamento? Essa relação harmoniosa, pai e filho, essa relação harmoniosa no trabalho, é porque está faltando Jesus. Isso aqui só pode ser vivido em plenitude se nós estivermos revestidos do novo homem, revestidos de Jesus Cristo. A gente só vai conseguir experimentar isso em nossos relacionamentos se formos nova criatura, se você tem Cristo no seu coração, Ele como seu Senhor e seu Salvador. Se você ainda estiver vestido da roupa velha, como a gente viu semana passada, ela vai contaminar não somente você, ela vai contaminar seus relacionamentos. Revista-se de Jesus Cristo, se você deseja experimentar esses relacionamentos de uma forma que agrada a Deus. O que está posto aqui não é uma utopia. Como muitos podem pensar, isso aqui é impossível de ser vivido, isso aqui está muito distante, isso aqui não é algo real. Meus irmãos, a gente precisa considerar que sim, é um padrão elevado. O que é colocado aqui realmente não é fácil. Mas isso aqui é real. E pode ser real se Cristo for o centro da sua vida. Se Cristo for o centro do seu casamento. Se Cristo for o centro da sua família, se Cristo estiver no centro dos seus negócios, do seu trabalho, do seu coração, isso aqui pode ser real para você. Você pode vivenciar isso. Quando nós somos examinados, escaneados por esse texto, a gente reconhece como muitas vezes nós estamos distantes disso aqui.
como a gente está longe desse padrão e da vontade de Deus para a gente, e nós precisamos pedir, Senhor, perdão. Perdão. Perdão porque eu não tenho sido bom esposo. Perdão porque eu não tenho amado a minha esposa como deveria. Perdão porque eu muitas vezes tenho tratado ela com amargura e tenho guardado a amargura dela no meu coração. Senhor, perdão. Perdão porque eu não tenho sido uma esposa submissa. Eu tenho querido, estou tomando a frente. Estou colocando meu marido lá embaixo. Porque ele não faz o que eu acho que ele deveria fazer. Porque eu ganho mais do que ele. Porque ele não faz nada. Senhor, me perdoa porque eu tenho sido um filho desobediente, rebelde aos meus pais. Senhor, perdão porque eu já perdi meus filhos tem tempo. Porque eu só faço irritá-los. Senhor, perdão pela forma como eu tenho levado o meu trabalho. Tenho feito meu trabalho de qualquer jeito. Com as motivações erradas. Senhor, me perdoa porque eu tenho sido rigoroso demais. Caxias demais. Não tenho tratado com justiça as pessoas que estão sob a minha responsabilidade. Senhor, me perdoa. E nós precisamos pedir perdão mesmo ao Senhor. Mas não somente ao Senhor, meus irmãos. Peça perdão ao seu marido. Peça perdão à sua esposa. Peça perdão ao seu filho. Peça perdão aos seus pais. Peça perdão ao seu patrão, aos seus empregados. Peça perdão a eles. Quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós pecamos sim, primeiro contra o Senhor e devemos pedir perdão ao Senhor, mas nós devemos pedir perdão também ao nosso próximo, que foi ferido, que foi magoado por causa do nosso pecado. Mas não somente perdoar, meus irmãos. Nós precisamos estar dispostos a perdoar essas pessoas. Porque muitas vezes nós, como filhos, somos alvos da irritação dos nossos pais. Perdoe seu pai. Perdoe seus filhos. Perdoe sua esposa. Perdoe seu esposo. Perdoe seu funcionário. Perdoe seu patrão. Perdoe. Porque o caminho para esses relacionamentos saudáveis e que agrada a Deus passa pelo perdão. Afinal de contas, Cristo morreu na cruz para nos reconciliar com Ele e uns com os outros. Cristo morreu na cruz para nos perdoar, para nos conceder perdão e para que a gente pudesse perdoar uns aos outros. Então, perdoe aquele que tem ferido você. Principalmente se você não tem vivenciado isso dentro de sua casa. Ou porque seu filho, seu pai não é crente, seu patrão, seus empregados não são crentes. Porque não conhecem essas verdades, mas você conhece. Então perdoe. Quando olhamos, mais uma vez, para a palavra do Senhor, para a Sagrada Escritura, para textos como esse, nós somos levados a correr para Jesus, porque Ele é a solução para redimir os nossos relacionamentos. Só é possível com Jesus.